Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 154 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade econômica, para na primeira pessoa transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, caráter é que fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sob a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente aos seus seguidores, internos e externos. Líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é a principal ferramenta da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender, mas também apropriarem-se da mesma causa, de forma que quando o líder tornar-se dispensável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Mário Dlamini, representante de liderança comunitária etno-nguni, médium sensitivo, masoterapeuta, coach terapêutico em PNL, artista plástico e gestor comercial de uma instituição cultural. Mário Dlamini, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Mário aprecia chá? Em que momentos é que procura pelo chá e que sensações, dependendo das circunstâncias, o chá lhe causa? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É sempre um prazer muito grande poder conversar pessoalmente consigo, mas eu acho que todas as amizades, todos os relacionamentos, eles combinam muito bem com o chá. O chá então deve ser tomado em todas as circunstâncias, de manhã, de tarde, de noite. E eu aprecio particularmente o chá natural de ervas, porque além de ser só um chá prazeroso ao paladar, ele também energiza nosso corpo, criando uma sensação de tranquilidade, de bem-estar, e revitaliza o nosso organismo. Então não dispenso a pena tomar um bom chá. E mais uma vez, obrigado pelo chá, que está muito gostoso. Parabéns a quem confeccionou. Muito obrigado. Falando agora que o chá, nomeadamente, ele revitaliza, mas também ele empodera ou ativa o nosso corpo. E esta sensação de bem-estar que é elementar para poder então se conectar, nomeadamente através das relações, das amizades, das alianças. Quando falava de corpo, pode descrever-nos qual é a parte do corpo em específico que mais busca transmitir esse fluido de energia através do chá? Ok. Boa. Aqui eu posso até dar um exemplo um pouco mais figurativo. O chá, ele entra pela boca e naturalmente vai ao estômago. E a sensação de conforto sentimos no estômago. Mas as sensações, na verdade, são interpretadas no cérebro. Portanto, a gente sente dor no pé, mas é o cérebro que interpreta que aquela sensação é dor. Nós sentimos frio na pele, mas é o cérebro que interpreta que essa sensação é de frio e que cria sistemas de alerta para nos protegermos ou nos aquecermos. E tomar chá ou fazer uma refeição, essa ação por si só
já nos deixa com um misto de prazer. Comer sempre proporciona prazer, mas também uma sensação de bem-estar. Por que é um bem-estar? Primeiro porque prazer está associado a tudo que ingerimos na boca. Desde o momento em que nascemos, um bebê, a primeira sensação de prazer que sente pela boca, pela sucção. E depois vamos crescer, vamos comendo coisas diferentes, mas treinamos o nosso corpo e a nossa mente a sentir prazer. Então, tomar um chá pela partida, já na boca, dá uma sensação de prazer. Depois, a sensação de bem-estar, de segurança que sentimos no estômago. E, por fim, essa sensação que eu acho que todos nós gostamos é de nos sentirmos saciados, né? Agora, chá também não é só tomado para situações de prazer, também existem chás que são tomados para questões de saúde, que podem não ser prazerosos, e, modesta à parte, há chás muito desagradáveis. Mas nós temos que tentar treinar o nosso cérebro a buscar prazer em qualquer tipo de chá que nós tomamos. Excelente. Nesta descrição que nos fez, há um elemento que é denominador comum em quase todas, que tem que ver com a cura, com a terapia, com a libertação. Qual há de ser a referência ou ponto de partida no passado que lhe dá esta orientação de destino para que possa assumir esta como uma missão de vida? Muito bem. Antônio, uma das coisas que é interessante é que eu sou, e obrigado pela apresentação, eu sou um pouco disso, mas também um pouco de outras tantas coisas. Pai, chefe de família, filho, irmão e amigo, mas também sou outras coisas que talvez me orgulho menos. E uma coisa que é interessante é que ninguém se torna médium. As pessoas nascem médium. A mediunidade é uma particularidade típica dos seres humanos. Todos os seres humanos, eles carregam espíritos, um corpo etéreo, físico e tudo mais. No entanto, há pessoas que passam a jornada toda da vida vivendo de forma carnal, sentindo as sensações normais de qualquer animal. Prazer, satisfação, fome, dor. No entanto, nós acreditamos que temos dentro da nossa própria essência um espírito que se conecta com Deus. E eu descobri que sou médium hoje há 11 anos. Tive um evento de regressão e a regressão abriu janelas que a minha consciência nunca tinha visualizado. Portanto, aquele evento fez-me perceber coisas que iam além da minha compreensão, pelo menos aos 11 anos. E de lá até cá, sendo sensitivo, eu só compreendi aos 18 anos o que é ser sensitivo. É que os sensitivos têm a particularidade de sentir as suas próprias emoções, mas também sentir as emoções do ambiente em volta, das pessoas, das plantas, dos objetos. E o sensitivo muitas das vezes não consegue distinguir essas sensações todas, porque elas chegam de forma indistinta, são sensações. Então é normal que uma pessoa sensitiva esteja sempre doente ou tenha mal-estar ou sinta-se desconfortável em um ambiente e não no outro ambiente. Até que um evento aos meus 18 anos em que eu perdi a consciência foi porque eu senti coisas que uma outra pessoa estava a viver a 91 km daqui. Portanto, eu estava na Matola, a pessoa estava um pouco depois de Namaj. E aquele evento estava a acontecer exatamente naquele momento. A pessoa havia perdido o pai naquele instante. E enquanto a família das pessoas estavam naquele momento de dor e luto, eu, na solidão do meu quarto, estava a derramar lágrimas sem compreensão. Então eu tentei perceber por que eu estava a chorar sem nenhuma causa, digamos, palpável. Então
tive a oportunidade de conhecer o Calan da Silva, que também é médium. E ele que começou a explicar-me sobre essa sensibilidade apurada que eu tinha e que isso era um dom espiritual, que é o dom da sensibilidade, que é o dom que muitas pessoas têm. A capacidade de sentir os outros é uma virtude quando nós temos que nos preocupar com os outros de forma muito empática, sem necessariamente ouvir o que as pessoas falam. Então decidi fazer uma pequena formação em mediunidade. Estudei as outras formas de mediunidade, a psicográfica, a visual, e percebi que esse era um propósito para eu me conectar mais com as pessoas. Então é a partir desses 2 episódios que eu passei a olhar para a minha habilidade como médium sensitivo como uma oportunidade de me conectar mais às pessoas, sentir o que é que elas sentem, compreender as suas dores, os seus desejos, os seus sonhos, mas também transformar o ambiente em que estou envolvido. Portanto, se eu consigo sentir o que os outros sentem, eu também posso partilhar o que é que eu sinto. E posso treinar-me para que eu consiga transmitir energias positivas para quem está a precisar. Mas também posso aprender a absorver energias positivas dos outros e tornar uma pessoa melhor. Então é mais ou menos por aí. Excelente. Neste processo de cura que inicia da autocura, esta busca pela autorrevelação e pelo despertamento de outras pessoas, é uma busca de se conectar consigo mesmo. Como é que depois, a partir daí, começa a ser um autodidata, começa a aprender de dentro para fora? Bem, autodidata somos todos nós, mas acredito que todas as pessoas passam por momentos existenciais. Nós, quando crescemos, temos sonhos de ser alguma coisa, ser piloto, ser mecânico, ser cantor. E há coisas que não existe escola para aprender. Eu fui ao curso de mediunidade, mas eu já era médium. Então, o processo de aprendizagem, ela deve ser um processo de quebrar limites mentais. Nós temos de meter na cabeça que a escola é uma instituição tradicional criada para, de forma organizada, formar as pessoas a terem conhecimento geral sobre um pouco de tudo. Mas a profundidade a gente não adquire na escola, adquirimos na prática. E a prática leva-nos a questionar. E o questionamento leva-nos a ir além da zona de conforto. A zona de conforto é ficar em casa, achar que aquilo que eu penso está certo. Então, eu li muitos livros sobre mediunidade. Eu tornei-me massoterapeuta por causa da mediunidade, né? Era fácil sentir dores que as outras pessoas sentiam. E em Moçambique não existe, pelo menos até a data em que eu fiz a formação, não existia um curso de massoterapia. Existem cursos de massagista, preparador físico, mas não existia massoterapia. Então, pensei, se eu tenho uma habilidade que não existe escola específica para me formar, vou me tornar autodidata. Fiz cursos online, tive contato com a rede de massoterapeutas e fisioterapeutas brasileiros que estiveram em Moçambique. E eu senti que cada vez que eu treinava, praticava, investigava, abria-se uma janela para um horizonte cada vez mais largo. Portanto, quanto mais a gente estuda, mais compreendemos que não sabemos nada. Começamos a ter mais dúvidas do que certezas. Começamos a perceber que o conhecimento é um deserto sem limite. Então, temos que ter a humildade de praticar o pouco que sabemos. E, em função dos resultados, podermos achar que temos alguma autoridade para aceitarmos que compreendemos alguma coisa. Eu posso ler muitos livros e não saber escrever um livro. Então, é a prática que nos põe em prova até onde nós verdadeiramente conhecemos. E eu não disse no início da conversa
porque podia surgir a necessidade de dizer ou não, eu sou bibliotecário. Eu amo livros. Sem exagero, eu leio livros, e isso aqui é uma piada. Eu leio livros desde o útero da minha mãe. Então, eu sempre gostei de ler livros. Sim. Aprendi a falar mais 6 línguas só lendo livros e vendo vídeos. Então, se nós temos uma mente que se permite expandir para outros horizontes, quebrar mais ou menos paradigmas que fazem parte da nossa cultura como ideias já definidas, então não podemos nos poupar. Então, como autodidata e também como leitor de livros, eu acho que isso é uma jornada de transformação que vamos ter ao longo da vida. Excelente. Gosto quando diz-nos que começou a ler livros ainda no útero de sua mãe. Acredita que há pessoas que nascem líderes? Sim e não. Sim e não, e agora já é um paradoxo. Eu acredito que há pessoas que nascem com habilidades específicas para se tornarem coisas. Portanto, ter uma predisposição a ser uma coisa. Se eu nasço com um desenvolvimento muscular avantajado, eu posso me tornar um bom guerreiro. Mas também posso me tornar um especialista em manicure. A minha predisposição física, psicológica, neurológica, social, ela não me torna uma coisa, ela me predispõe a ser uma coisa. Há pessoas que eu conheço que têm vozes de anjos, mas odeiam cantar. E dizem que é um absurdo ficar ao palco à frente de 1000 pessoas a recitar poemas. Mas elas têm vozes de anjos. Então, eu acredito que as pessoas nascem com predisposição para se tornarem líderes, como também nascem com predisposição para se tornarem outras coisas. No entanto, existe a jornada. Uma coisa são as ferramentas que Deus proporcionou no início dessa caminhada da vida, né? Mas outra, a mais importante e talvez a mais difícil é, tendo ou não essas ferramentas no corpo, na mente, no espírito, até que ponto eu me esforço a ser uma coisa? Então, as pessoas, sim, nascem líderes, mas também, sim, elas podem não nascer líderes, mas elas podem tornar-se líderes. Aliás, o grande propósito da vida é evoluir. Antônio era tímido. Era uma pessoa incapaz de te olhar nos olhos, incapaz de olhar para as pessoas frontalmente. E era naturalmente alguém mais inseguro no mundo. Mas eu acredito que hoje consigo falar para mais de 1500 pessoas e fazer sessões privadas em que eu me conecto, não só fisicamente, mas também sensorialmente às pessoas, que é uma coisa impossível para uma pessoa tímida. Tornei-me líder desafiando as minhas próprias capacidades ou incapacidades. Então, talvez a deixa que eu posso deixar aqui como uma frase do ouro é: nós podemos nos tornar aquilo que queremos ser. E se tivermos já a predisposição para isso, vai lá, somos abençoados. Excelente. Falando em bênção, falando em predisposição, que foi o que esteve a dizer-nos, como certas habilidades, certos dons, certos talentos, e queremos agora cavar que tipo, natureza, talentos, dons são esses ou habilidades. Mas fora a predisposição, acredita em predestinação, porque esteve aqui a falar-nos, por exemplo, desta questão de intergeracionalidade. No seu caso, e desconstruindo a questão de líder, não só agir para obter resultados, mas agir para formar outras pessoas, transmitir um legado. E ser aquele que no dia da partida, enquanto o mundo chora, a pessoa se alegra. Acredita em predestinação? Sim, acredito. Naturalmente. Eu acho que todo mundo deve acreditar. A predestinação, portanto, existe um destino pré-definido. Talvez até foi definido por nós.
talvez foi definido por Deus. O que eu acredito é que todo mundo nasce com um propósito. A vida não deve resumir-se simplesmente em termos o mesmo caminho que todas as espécies de animais têm, que é nascer, alimentar-se, reproduzir e passar para outra. Penso que nós temos que ter uma missão. Daí é onde vêm os dons. Há dons que nos trazem clarividência para ajudar os outros. Há dons que nos trazem uma capacidade de influenciar os outros por palavras. Gosto muito da forma como a Bíblia fala sobre os dons. Os dons, se não praticarmos, é como fé sem obra. Nós temos muita vontade, mas se nós não tornarmos os nossos dons algo vivo, algo com energia, algo com transformação, então o nosso dom é só uma vontade. Agora, a predestinação significa que nós estamos predestinados a uma coisa. Mas olha aqui, predestina é como um caminho. O caminho que sai da Matola para Maputo é simples, é único, é aquele. Mas eu posso desviar-me do meu predestino, eu posso desviar-me daquele caminho, eu posso escolher tomar um caminho que não é, talvez, a vontade de Deus. Eu posso buscar caminhos, talvez, que me parecem ser mais prazerosos. Há pessoas que usam o caminho das drogas, outros da violência, outros da prostituição e outros dos maus vícios, como roubar, como falsificar coisas. No entanto, esses caminhos, a princípio, não são caminhos da vontade de Deus. Então, isso não podemos dar culpa. Não, Deus quis que eu fosse assim, era meu destino. Não. O nosso destino é de excelência, é de purificação, é de evolução. Então, se existe um predestino para cada um, esse predestino é sempre para levar alguém de um nível para o outro. E, se possível, para levar outros também para outro nível. É assim como eu penso e é assim como eu acredito. Excelente. Como é que trabalha em si essa humildade que referiu há pouco tempo como uma das características distintas e não assim tão fáceis de trabalhar, porque falamos um pouco da zona de conforto, aceitar sair da zona de conforto, não se vitimizar, mas como é que a pessoa trabalha essa humildade para depois não fazer o uso dos dons de uma forma exacerbada e excêntrica, tornando-se uma pessoa que faz isso para demonstrar carismas? Como é que em si trabalha essa humildade para poder usar os dons, os talentos, de forma a que elas possam lhe conduzir e as pessoas que lhe seguem para o caminho da pureza? Ok. Nós todos os dias prestamos contas a Deus. Todos os seres humanos deste planeta, todos os dias prestam contas. Mas poucos sabem disso. Ninguém consegue viver mais do que 3, 4 dias sem dormir. É uma pré-programação que nós temos. Temos a obrigatoriedade mecânica de dormir. O que significa dormir? Dormir não é um ensaio da morte. Nós não somos senhores da nossa vontade quando vamos dormir. Alguns rezam quando vão dormir e agradecem pelo dia que tiveram. Outros vão dormir com a esperança de que amanhã vão conseguir um X, mas amanhã é uma promessa e ontem é seguramente uma memória. Então, aqui há uma outra pré-programação que nós temos. Eu dei o exemplo de dormir porque é uma coisa visual, mecânica, cada um consegue perceber. Mas existe uma outra pré-programação. Nós já somos pré-programados a saber o que é bom, o que é mau, o que é certo, o que é errado. O ser humano distingue-se dos animais exatamente nesse quesito. O animal mata por uma questão de competitividade, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de defesa. O ser humano
Não importa qual é a sua crença religiosa ou sua descrença religiosa, ela sabe que existem coisas que são boas e são más. Então, é uma questão de consciência. Se eu pratico o mal a outra pessoa e esse mal não me causa dor, então eu definitivamente estou desviado do caminho de Deus. Sou uma alma perdida. Precisa ser retratada. Então, creio que as pessoas deviam fazer o exercício de refletir se o que elas fazem todos os dias, pelo menos antes de dormir, lhes deixa com peso na consciência ou lhes deixam com a satisfação de que valeu a pena o dia que tiveram. Porque o dia da manhã a Deus pertence. Eu posso morrer durante o sono e já não há oportunidade de mandar mensagens, já pedir desculpas às pessoas que magoei e agradecer às pessoas que me fizeram bem e eu ignorei. Agora, esse exercício eu faço todos os dias. Antes de dormir eu faço 3 exercícios básicos. O primeiro é o exercício de família. Todos nós nos beijamos em casa. O contato físico ele aumenta a empatia, a energia, mas é um desejo de esperar que aquela pessoa tenha uma boa noite de sono e que amanhã a gente se encontre. O segundo exercício que eu faço todos os dias em casa, nós temos a disciplina de rezar. Podemos rezar em grupo, mas também podemos rezar individualmente. E eu faço um exercício de meditação. Portanto, eu faço uma combinação de exercícios físicos e exercícios mentais. Mas o terceiro exercício é o mal que nós fazemos ao mundo, ele sempre volta. Então, eu não quero isso para mim, principalmente porque sou sensitivo. E ser sensitivo é um sofrimento, porque nós sentimos dores dos outros, não do outro, dos outros. Então a disciplina que eu faço para mim é para não usar esse dom, para não usar a faculdade. Por exemplo, eu tenho faculdades psicológicas para poder persuadir as pessoas. Eu tenho faculdades sensitivas para poder fazer as pessoas sentirem coisas. Mas depois, esse mal que eu for a causar às pessoas, pelo dom que Deus me deu, me será cobrado. Então, eu faço o esforço possível de dá-lo de borla, dá-lo de vontade genuína, porque foi assim que me foi dado. E talvez é dano de borla que a gente ganha sem esperar. É mais ou menos aquela coisa do livro de Coríntios. O amor é sofredor, o amor tudo suporta. Tudo suporta, mas nada espera. E sinto que esse é o maior ato do amor. O amor não precisa ser aquela coisa romântica, toda cheia de flores e versos de pessoa ou Camões. Amor pode ser gestos bonitos como doar um pouco de si aos outros. E quiçá ganhes mais doando do que recebendo. Então, a disciplina que eu faço para não usar é mesmo essa. É me doando sempre, mas me doando também com disciplina. Porque a fazer bem, não olhar a quem depois fazer bem a pessoa errada. E esse bem depois é maltratado. Então, também precisa ter um pouco de consciência de como é que praticamos nosso bem, para que também seja reconhecido e valorizado, né? E é mais ou menos isso. Muito bem. O que a África tem a dar ao mundo? Quando efetivamente pensas que dar, como bem dizia, pensas que dar é o material, mas falou de coisas subtis, mas muito profundas, como o amor, o tempo, doar-se, a atenção. O que a África tem a dar ao mundo para se desconstruir essa ideia de que a África só tem a receber? Eu acho que a África não tem nada a dar ao mundo. Definitivamente. Eu sou de bater nessa tecla até o fim. Como líder etno-nguni, os ngunis são um grupo clânico do subgrupo Bantu. Os Bantu são um grupo específico que veio de uma região específica de África. Eu estou a repetir aqui o específico, que tem uma característica diferente de todos os outros povos. Em África aconteceram várias migrações, mas a migração mais estudada é a migração Bantu, que sai da zona Congo, Níger,
ela se expande até Etiópia, Quênia, desce para Zimbábue, mas depois divide o sistema que vai para Angola, outra que vem para Moçambique, depois África do Sul. No entanto, desse grupo surgiu um grupo Nguni que desceu até Moçambique. E eu estou aí para a sua pergunta. O que é interessante é que o traço linguístico que esse grupo desenvolveu, as mesmas palavras faladas em Moçambique são as mesmas palavras faladas em Angola, no Congo. Os nomes são similares. Portanto, o padrão linguístico é todo similar. Mas também o padrão cultural. Já sabíamos usar o ferro, o fogo, já fazíamos especiarias, perfumes, já havia a questão religiosa tão bem definida que essa questão de rezar a Deus, fazer ritos especiais de geração em geração, valores familiares, portanto, já aprendíamos, já sabíamos tudo isso. Mas o mundo também tem as suas construções sociais para a cultura, para a indústria, para valores que julgam que são relevantes, como a língua e tudo mais. No entanto, a África já deu muito ao mundo. Nós já demos nossos filhos, nossos pais, nossos avós, nossas mães, que serviram como escravos na Europa, na América, na Ásia. E essa cota nunca foi paga. A África já deu bens minerais que estão a ser usados até hoje, através das explorações das mega companhias. Mas antes, através da colonização, o ouro, o marfim e muitas outras coisas foram levadas de África. E essas coisas nunca foram pagas. As peças rupestres e obras culturais africanas mais valiosas, estou a falar de múmias, troféus, as agaias, que representam o simbolismo da nossa identidade africana, estão nos museus em Londres, Paris, Nova York e nunca foram devolvidas. Nós oferecemos ao mundo conhecimento científico muito evoluído. Nós podemos aqui não assumir, mas os grandes pensadores europeus e também asiáticos iam estudar na Biblioteca de Alexandria, mas depois queimaram a Biblioteca de Alexandria. O Pitágoras, o Tales, até o Platão, que escreveu grandes livros sobre Sócrates e tudo mais, foi estudar no Egito. E o que o mundo ofereceu à África em troca? Então, agora é a altura de nós olharmos para o nosso umbigo. E a palavra umbigo é uma das palavras que significa África. Agora é a altura de nós olharmos para o nosso umbigo e oferecermos não ao mundo, oferecermos a nós mesmos. É a altura de produzirmos comida para nós e não pedirmos comida. É a altura de produzirmos escolas para nossos filhos e não levarmos nossos filhos para fora. É a altura de valorizarmos a nossa língua, a nossa cultura, a nossa identidade. É a altura de sermos primeiro líderes de nós mesmos. E por consequência, mas só por consequência, arrastar o mundo para a África. E não dar nada ao mundo. Esse é o discurso que os grandes pensadores jovens africanos usam em palestras fora e dentro da África, quando falam com o presidente francês, quando falam em fóruns internacionais. A África não deve pedir doações, pedir financiamento. Não. A África deve criar condições de produzir pessoas conscientes. No entanto, eu não vou ser ingênuo em dizer que isso é uma jornada difícil, porque é preciso que os próprios africanos queiram fazer isso. E viver de pedinte dá menos trabalho do que trabalhar. Então, estamos ainda num continente com muitos líderes pedintes. Líderes que sabem que é mais fácil ir à Europa, ir à Ásia, ir à China, ir aos Estados Unidos da América e pedir um X de financiamento, depois dar uma porção de terra. E nós estamos a dar pedras preciosas, estamos a dar petróleo, estamos a dar pessoas que vão estudar lá e depois não voltam porque são mentes brilhantes. Mas quando
olhamos para a receita no final do dia, nós temos uma escola mal fabricada, temos uma população sem água sanitária, temos uma educação deficiente porque ninguém compra livros e temos uma população que vive na mediunidade mental, na mediocridade mental. Portanto, são pessoas que facilmente conseguem ter acesso à droga, mas não têm acesso à comida. Têm acesso à bebida, mas não têm acesso a livros. Têm acesso a uma vida toda ela promíscua, de violência, mas não têm acesso aos serviços básicos de saúde e de segurança. E de justiça também. Então, é preciso primeiro nós mudarmos a nossa mentalidade. Plantarmos essa mentalidade de liderança. Depois é preciso termos líderes que consigam implementar essa mentalidade de liderança. Portanto, a liderança começa no meu quarto, na minha sala, na minha casa, no meu quintal, no meu bairro, na minha zona, na minha comunidade, até chegar no meu país. E ter esses líderes que consigam fazer a África parar de olhar para fora, pedindo ou dando. Mas passar a ser a África o berço da humanidade, que não deve ser só na história, mas também deve ser no presente. O berço da humanidade é onde se edifica toda a estrutura, né? Então nós também temos que ser o espelho do futuro. Excelente. Qual é o propósito de vida do líder Mário Dlamini? Ser feliz. O único propósito da minha vida é ser feliz. Eu sou feliz de nascença. sou sempre feliz. O meu propósito é ser feliz. Porque a felicidade, ela consegue vencer a fome. A felicidade, ela consegue superar o medo. A felicidade, ela supera a minha própria existência. Ninguém segue uma pessoa triste. Nós sempre seguimos pessoas felizes. Jesus Cristo, numa das passagens, quando umas crianças iam ter com ele, então os discípulos, tipo, afasta. Ele disse, calma, deixa as crianças vir ter comigo, porque é delas o reino dos céus. E as pessoas ficaram com uma ideia, e veja que boa parte dos artistas romancistas europeus desenhavam anjos, bebês e tudo mais, tá? Mas a questão de ser criança não é uma questão física, não é criança no sentido do corpo físico. Senão vamos imaginar um paraíso cheio de bebês. Não, é a originalidade das emoções. Quando a gente diz que criança não mente, é porque o sentimento genuíno do ser humano é não mentir. A criança não magoa, não trai. Então, o reino dos céus é assim, é um lugar onde nós, por natureza, somos felizes. Essa é a maior fase da evolução do homem. Tu nunca vais ser feliz se não estares em paz. Tu nunca vais estar em paz se não estar seguro. Tu nunca vais estar seguro se não estiveres alimentado ou protegido. Então, há várias coisas. E essa felicidade que eu falo dela é a manifestação de Deus. Uma pessoa feliz de natureza é uma pessoa que compreendeu, que veio para um propósito maior, que é reencontrar o caminho de Deus. Então, eu sou feliz, o meu propósito é ser feliz e é partilhar a felicidade com o máximo possível de pessoas. Muito bem. Como é que o Dlamini pensa estrategicamente a sustentabilidade a longo prazo daquilo que é o seu propósito, que é ser feliz? Como é que pensa em treinar, lembrar as pessoas, não diria ensinar, e deixar essa felicidade no mundo? A felicidade que veio, encontrou ou descobriu e que quer e entende que é da própria humanidade intrínseca. E como é que pensa então perpetuar este ciclo de felicidade? Bem, obrigado pela pergunta. Eu sou coordenador comercial numa fundação, uma ONG chamada Fernando Leite Couto.
atuo na área ligada à cultura. Trabalho com os setores ligados ao livro e às obras de arte. Uma coisa interessante é que a cultura ela não pertence a ninguém. Nós nos permitimos ter contato com a cultura, mas depois produzimos outras obras de arte para os outros. Sempre produzimos para os outros. Os livros, os quadros, a música é sempre para os outros. Nunca produzimos para o nosso próprio benefício. Nós só ganhamos talvez uma cota de crédito. Então, eu consegui traçar um plano para a minha vida. Compreender os meus dons, os meus propósitos, formar-me nessas coisas e noutras também que são relevantes. E definir um plano de ação em que eu possa envolver mais pessoas. Como líder comunitário dos Jamines, eu consegui reunir um grupo de Jamines de mais de 500 famílias em Gaza, em Maputo, no Reino de Eswatini e na África do Sul. Isso não acontecia há mais de 200 anos. E são grupos que não se davam bem. Para mim isso foi uma experiência transformadora. Como terapeuta, eu faço palestras e ajudo jovens a se tornarem pessoas com alto rendimento naquilo que fazem. Mas acima de tudo, como artista, eu tenho o compromisso de produzir coisas que sejam para as gerações vindouras. Uma delas, por exemplo, é esta conversa saudável, agradável, que eu acho que ela traga proveito para aqueles que têm um coração aberto, que se permitem aprender um pouco mais. Por fim, não menos importante, gostávamos de aprender do Mário Dlamini como é que se prepara antes de se conectar com os demais, uma preparação no seu espaço individual privado, físico, mental, emocional e espiritual. Ok. Tem uma técnica, não se ensina em 2 minutos, mas pode-se praticar várias vezes até funcionar. Chama-se gatilhos mentais. O gatilho mental é uma técnica que todo mundo faz e não sabe que se chama gatilho mental. Que é quando a gente está a aprender numa sala de aula, estamos atrasados, fazemos uma cara de triste, de preocupado, né? Ou quando temos que entrar, por exemplo, para um evento muito importante e temos ali a pessoa amada, fazemos a cara de apaixonado. Então, isso é um gatilho mental. Tu já treinas o teu cérebro a ter uma certa postura. Então, o objetivo é tu pôr o teu corpo a reagir àquela sensação. A dica que eu dou hoje é muito simples. Se nós temos uma vida cheia de stress, ou se temos uma vida cheia de preocupações e tudo mais, ou nos sentimos tristes, busca um momento de felicidade genuína que teve no passado. Tipo uma lembrança de um momento muito bonito. E crie um gatilho. Eu tenho muitos gatilhos. Por exemplo, posso dar um exercício o gatilho, por exemplo, cruzar as mãos assim. Então, no momento que estiver a lembrar daquela sensação gostosa, tente sentir o que estava a sentir naquele momento. Se estava a sentir calor, se aquela sensação criou-lhe emoções. E no momento que estamos a vivenciar essas sensações todas da nossa lembrança, da nossa memória, cruze as mãos assim, faça uma força. Então o teu cérebro vai gravar este exercício das mãos ou outro exercício que a pessoa escolher com aquela sensação prazerosa ou sensação de paz que teve. Então treine isso várias vezes. Se tiver uma música, melhor. Então sempre que estiver num ambiente em que precisa sentir-se feliz ou seguro ou tranquilo e não conseguir ativar isso automaticamente, ao fazer isso, não se for, vai nos levar para aquele lugar de conforto. Excelente. Queremos agradecer por esse espaço de conversa enriquecedora, onde fomos arrebatados nos nossos órgãos de sentidos, onde pudemos visualizar muito para além daquilo que a escola ou os ambientes formais de ensino, de formação, de educação podem nos transmitir. Desejamos assim, Mário Dlamini, muito bom ano, que o Criador continue a inspirar-te e a dar esta positividade e também a
continuamente lhe dar revelação, fortaleza, sabedoria, justiça para continuar a ser um ativista de paz, bem-estar e prosperidade às várias pessoas que servem. Obrigado. Desejo o mesmo. Obrigado. Estas lições encontram postadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Elo App, nosso webpage www.academiaserve.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.